Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos em nosso estudo de número 44, analisando o capítulo 17, intitulado Doutrinação. No último estudo, nós acompanhamos o pedido de uma mãe a Alexandre para que auxiliasse no resgate do seu filho, que depois de longos anos mergulhado no erro, agora apresentava sinais de melhora, de mudança vibracional para possibilitar o seu resgate, a sua doutrinação. Alexandre já havia tentado antes a doutrinação desse espírito, porém não tinha feito sucesso nas suas tentativas por conta da resistência desse espírito. Agora, porém, a sua mãe revela que ele apresenta sinais que podem possibilitar o seu resgate, como o cansaço daquela vida dedicada ao mal, o arrependimento, a ociosidade, bem como o vazio existencial que invadia o seu filho. Alexandre então revela que aquele espírito havia sido religioso em sua última reencarnação, ocupado um cargo na igreja e tinha abusado dessa posição para satisfazer apenas os seus interesses mesquinhos, passageiros, de poder temporal. E no mundo espiritual, uma vez encontrando-se desencarnado, continuava na mesma sintonia, com as mesmas ideias, achando que era superior aos demais e aguardando um céu que ele não merecia. Alexandre, então, depois de explicar um pouco sobre a história desse indivíduo, ele faz uma pausa para meditações mais profundas, a fim de que André Luiz refletisse sobre a importância da prática do bem, da prática do que se prega quando se ocupa uma posição de influência religiosa. Nós vimos, inclusive, que Alexandre diz ser mais rigoroso o julgamento do religioso que faliu. Aquele que conhece as leis divinas, os estatutos da religião e ainda assim cai no erro, na maldade, nas paixões, a sua responsabilização será maior do que aquele ignorante ou que decidiu não ter uma vida dedicada a Jesus, dedicada à religião, seja qual for ela. Silenciou, portanto, Alexandre por momentos, mas continuou dizendo: para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Percebam aí que Alexandre descreve a situação desses espíritos dedicados à religião na Terra, mas que erraram, que se desviaram do caminho correto, da autoiluminação, que deixaram de praticar aquilo que pregavam, prendendo-se apenas aos atos exteriores. Esses indivíduos, em sua maioria, quando desencarnam, continuam presunçosos. E no estudo do Evangelho de ontem nós vimos que a presunção é o oposto da fé. Aquele que é presunçoso acha que é maior que os outros, acha que é maior que Deus. E por isso, quem é presunçoso não tem uma fé sincera, uma fé verdadeira. E agora, no estudo dessa obra, nós vemos o mesmo conceito se repetir. Os religiosos falidos na Terra desencarnam e continuam presunçosos,
A grande maioria não se arrepende do que fez, não percebe o tempo perdido e continuam achando que merecem o paraíso, que merecem posições de destaque apenas porque representavam a igreja quando estavam encarnados. Eles têm o que Alexandre chama de inconformação presunçosa, ou seja, não aceitam a nova realidade, ficam inconformados, revoltados, e aí se tornam um grupo que dá muito trabalho aos mentores espirituais. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera inferior de nossas próprias almas. Percebam que Alexandre faz uma crítica velada à crença do inferno eterno, à crença das penas eternas, da condição de demônio ou diabo dos infernos, demonstrando que aqueles indivíduos que pregavam isso, acreditavam nas penas eternas, deixaram de perceber e de ensinar que, na verdade, uma vez desencarnados, nós nos encontramos com a nossa própria consciência. E o tempo de sofrimento, a duração das angústias e aflições será proporcional ao tempo de reajuste, de arrependimento, de despertamento da consciência. Então, quem está em erro enfrenta a própria consciência quando desencarna. Por isso que o julgamento de Deus não se dá num tribunal, se dá na consciência de cada um, porque todos nós trazemos na própria consciência as leis divinas, os princípios da lei divina. Não podemos afirmar, portanto, que desconhecíamos essa lei. E quando chegamos no momento do desencarne, enfrentaremos a própria consciência. Por isso que toda dor, toda expiação no plano espiritual é decorrente do estado interior a que nos encontramos no momento da morte. André Luiz diz então que Alexandre fez uma nova pausa e, depois de pensar a sós, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Vejam a diferença dos indivíduos que estão no erro, porém são divididos em dois grupos. Todos erraram, mas parte deles são ignorantes e a outra parte são orgulhosos. Alexandre ensina então que os ignorantes, ao se depararem com o resultado dos seus próprios atos, com as consequências das suas escolhas, no mal, eles aceitam a retificação. Eles aceitam a corrigenda com alegria, porque eles sabem que assim reencontrarão a paz de consciência. Os orgulhosos, porém, não aceitam. Eles se revoltam, porque eles caíram pelo orgulho. Continuam, portanto, orgulhosos. Têm uma grande dificuldade em aceitar a corrigenda, que se dá pela expiação. Não aceitam, portanto, reencarnar em situação de sofrimento, passar por expiações ainda no mundo espiritual, reconhecer a sua pequenez, e aí se revoltam. Precisam edificar maior patrimônio de humildade
antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Por isso que todo arrependimento sincero pressupõe humildade, reconhecimento da pequenez, reconhecimento de que somos falhos, que erramos, que praticamos o mal, mas que queremos mudar, que queremos aceitar a corrigenda necessária para a nossa restauração. Por isso é mais difícil para o orgulhoso. Primeiro ele precisa abandonar o orgulho, reconhecer sua pequenez, com humildade, com simplicidade, para depois aceitar a reparação. Enquanto que para o ignorante que caiu no erro, não por orgulho, mas por ignorância, esse processo é mais fácil, é mais rápido. O que não significa que ele estará livre da expiação. Todos que erraram terão que expiar. Porém, o orgulhoso tem uma dificuldade muito maior de aceitar essa retificação. André Luiz, então, aproveita-se de um momento de silêncio de Alexandre e pergunta: se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Olha que pergunta de André Luiz. Ele está dizendo: se a responsabilidade é voluntariamente decorrente do erro daquele sacerdote, como explicar o sacrifício de sua mãe? Porque nós vimos que a mãe dele permaneceu junto dele, sofreu junto dele por todos esses anos, aguardando o seu despertar. A pergunta de André Luiz é muito simples. Se ele errou voluntariamente, como explicar o sacrifício de sua mãe? Alexandre então responde: há renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Então, o sacrifício daquela mãe era voluntário também. Ela decidiu renunciar à sua própria felicidade para resgatar o seu filho. Praticamente todas as mães fazem assim. Não se importam consigo mesmas, desde que seus filhos, seus rebentos estejam bem. Mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Então vejam que não é somente uma renúncia voluntária, não é um ato inteiramente de renúncia, de sacrifício, porque ela também teve culpa no processo de erro daquele indivíduo. Alexandre explica: na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Então, na última encarnação em que ele foi religioso, essa mesma mãe quis forçar as tendências dele. Em verdade, ele renasceu para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Então, ele veio com uma missão na área da religião. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. Faltava então maturidade. Recentemente eu comentava sobre essa questão, que muitos não estão preparados para serem esses líderes religiosos, sejam pais de santos, sejam doutrinadores, presidentes de casas espíritas, padres, bispos, enfim, pastores. Independente da religião, o indivíduo precisa ter um preparo grandioso, uma renúncia muito grande para ser um líder espiritual, um líder religioso. Então, aquele também não possuía a grandeza para conduzir almas. A mãe dele, no entanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e colaborando indiretamente para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Então vejam a responsabilidade dessa mãe.
ela insistiu, ela obrigou que ele fosse padre. Não era a vocação dele. Então ela contribuiu para que ele caísse também, para que ele desenvolvesse esse orgulho que ele desenvolveu no seminário. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal, impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Então, como ele já não trazia a vocação para uma vida dedicada à religião, ele adquiriu apenas vaidade excessiva, orgulho dentro dos postos que adquiriu na igreja. A missão dele era ser um estudioso da espiritualidade, mas não se dedicar como se dedica aquele que vira um padre, que vira um seminarista. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, então, apesar dela ter obrigado seu filho a ser um sacerdote, a sua intenção era boa. É que ela desconhecia as fraquezas, as tendências do filho, ou achava que ele iria ser um verdadeiro servo do Cristo. Então a sua intenção era boa, mas ela falhou na insistência em algo que não era a vocação do seu filho. Todavia, diz então Alexandre, sente-se ela no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Veja a culpa que ela traz. Como ela obrigou ele a ser padre, ela trazia uma culpa e por isso queria sofrer junto dele. Sofrimentos que ele mesmo não experimentou em toda a extensão, por conta da crosta de insensibilidade que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Olha que frase, que informação curiosa. A mãe dele é mais sensível, então sofria junto do filho. Mas ele, por ser muito orgulhoso, por trazer muita revolta, não tinha sequer começado a sofrer, a sentir as consequências do sofrimento. Vejam que, de fato, para expiarmos, precisamos arrepender de verdade, sinceramente. Senão a expiação não nos toca o coração. Por isso muitos demoram muitos anos, às vezes séculos, para despertar, para começar o processo de restauração, de renovação. Alexandre então faz uma nova pausa e André Luiz pergunta: mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Mais uma pergunta muito importante. Vejam que André Luiz trabalha a extensão da culpa do indivíduo. Se a programação espiritual dele não era ser padre, por que ele tem essa culpa toda quando caiu no erro? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre o quanto nossas decisões interferem na nossa programação espiritual, mesmo que estejamos fora do que programamos inicialmente. Vamos ver o que Alexandre diz. Nós sabemos que, independente da condição que Deus nos coloca, o nosso dever é sempre no bem, é sempre realizar o melhor, seja onde estivermos. Por mais que a programação espiritual dele fosse diferente, isso não faz com que ele se livre da culpa ou da necessidade de expiar apenas porque foi levado pelas circunstâncias a um quadro diferente. Alexandre então sorri diante das perguntas reiteradas de André Luiz e esclarece. A mãe dele errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Então vejam que os dois falharam.
A programação espiritual dele não era ser padre, não era ser religioso. Porém, a mãe errou ao insistir que ele seguisse essa carreira, e ele errou porque desperdiçou uma oportunidade sagrada. Ainda que não fosse a sua programação, ele deveria ter aproveitado essa oportunidade para se elevar. Imagine se ele tivesse se dedicado a esse ofício, a essa responsabilidade e cumprido, na medida do possível, mesmo com suas limitações, os deveres que competem a um religioso. Ele teria avançado muito, ele teria dado um salto evolutivo, mas ele escolheu o crime. Alexandre diz que ele cometeu abusos criminosos, então foi muito grave o que ele fez. Não justifica a alegação de que, mas eu não vim preparado para isso, a minha programação não era essa. Ainda que não fosse, todos temos o dever de fazer o melhor sempre, onde estivermos. Alexandre prossegue: alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas, porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Então vejam que exemplo Alexandre dá para facilitar o entendimento. Se alguém abre as portas de um castelo para a gente, porque nos ama, e a gente não aproveita essa oportunidade, a gente menospreza esse presente, temos culpa, temos responsabilidade. Então não é desculpa o fato de estarmos numa situação diversa daquela que programamos antes de reencarnarmos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro. Ela está retificando o erro que ela cometeu, de insistir que ele seguisse por um caminho que ele não tinha vocação. Mas ela está retificando de forma amorosa. E ele expiará suas faltas graves também, ainda que não queira, ainda que não tenha reconhecido o seu erro. Essa explicação, então, encerrou o assunto. E na noite que foi marcada para a nova tentativa de doutrinação, André Luiz acompanhou o grupo pequeno para que Marinho tivesse o auxílio espiritual. A expedição, então, se dirigiu para essa tentativa de resgate de Marinho e continha apenas 4 entidades: Alexandre, a mãe desencarnada de Marinho, um companheiro de trabalho e André Luiz. 4 espíritos, portanto. Com grande surpresa, André Luiz diz que esse companheiro que seguia o grupo, chamado Necésio, funcionaria como um intérprete junto ao sacerdote infeliz. Então vejam a condição de Marinho. Precisa de um intérprete para facilitar o contato entre Alexandre, a sua mãe e ele próprio. Necésio, o intérprete, fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Notem como a espiritualidade tem toda uma organização. Era necessário que um dos componentes do grupo fosse alguém que as entidades que seguiam Marinho pudessem ter um contato, pudessem percebê-lo, inclusive o próprio Marinho. Porque de nada adiantaria Alexandre chegar com toda a sua luminosidade para convencer Marinho. Ele sequer ouviria diante da elevação de Alexandre. Então é necessário meio que um intérprete, um intermediador, a fim de que o resgate de Marinho se dê de maneira menos chocante possível para ele e para os seus colegas
de sombra. André Luiz diz que Marinho não os veria, não conseguiria vê-los. Alexandre havia informado isso, porém enxergaria esse ex-colega, que foi também padre, mas que agora estava numa condição elevada. Ele, Necésio, entraria em contato com Marinho e receberia as sugestões por intermédio dele, que receberia por intermédio dele as orientações. Como sempre, a espiritualidade nos auxiliando com aqueles que nos cercam, aqueles que foram nossos companheiros, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos parentes. André Luiz então fica admirado com a sabedoria desses trabalhos, como a gente também aqui comenta, como a sabedoria, organização nos trabalhos espirituais, nessa cooperação fraternal. André Luiz segue então o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Notem como eles continuam vinculados, não é? Aos seus cargos, mesmo depois de desencarnados. Marinho estava numa igreja antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro, sob meu olhar, me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Então imaginem o quadro que André Luiz estava observando. Era assustador. Ele diz que só se controlou porque, enquanto espírito, ele conseguia ter um autocontrole emocional. Se ele estivesse encarnado, tomaria verdadeiros sustos, porque a condição espiritual daquele grupo deve ser precária, devia ser terrível. Ele então descreve aquela igreja. O templo estava cheio de figuras patibulares, entidades dos planos inferiores, reunidas, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Como sempre a gente reflete aqui, nós não mudamos de padrão vibratório quando morremos, continuamos os mesmos, não viramos santos. Se temos desequilíbrios emocionais, psicológicos, de ordem física, também teremos desequilíbrios no mundo espiritual, se mantivermos uma vibração baixa, inferior. Então aquele grupo de religiosos continuava com a mesma ideia de menor esforço, de serem idolatrados pelos homens, de serem bajulados, ao invés de trabalhar em favor dos outros. Eles continuavam na pós-vida, continuavam depois da morte, preguiçosos, ociosos, reunidos ali sem qualquer esforço de melhora. André Luiz diz então que alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Olha que interessante. Eles estão num plano espiritual inferior. Eles estão num local sujo, num local escuro, num local de sofrimento, mas eles não descem do pedestal da função que exerceram na terra, de sacerdotes. Percebam que o chefe deles fala das bem-aventuranças, fala do céu. Então percebam que não adianta falar coisas bonitas, coisas belas, conceitos elevados, se o coração não está sinceramente renovado. Aquele sacerdote falava de bem-aventuranças, mas estava totalmente inferiorizado, totalmente
dominado pela expiação, pela vibração de baixo teor no plano espiritual. Não adianta falar do céu, de Jesus, de Maria, das bem-aventuranças, se o coração está cheio de orgulho, de vaidade, como eles estavam ali. Percebam que André Luiz, na verdade, revela que eles pregavam a nobreza da sua igreja exclusivista. Se achavam poderosos, mesmo encontrando-se naquela situação precária após a morte. Essa obra é muito importante para nos alertar, para que nós não caiamos nesse mesmo erro de nos iludirmos por teorias, por ideias que não condizem com a realidade. Eu vejo muitos espíritas indo por esse mesmo caminho, pretendendo tornar o espiritismo uma seita exclusivista, que somente estão salvos aqueles que seguem Kardec. Todo o resto está condenado ao umbral. É a mesma ideia exclusivista que esse sacerdote da igreja pregava. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse mesmo erro, para não desencarnarmos, chegarmos lá do outro lado e pelo nosso orgulho não aceitar que abraçamos ideias equivocadas por anos, às vezes a existência inteira, abraçando uma ideia errada. E aí chegamos no plano espiritual achando que receberemos um alto cargo numa colônia espiritual porque fomos espíritas, e aí chegamos e nos deparamos com sofrimento, com expiação, com desequilíbrio. E muitas vezes nos comportamos como esses sacerdotes que acham que merecem muito mais, que merecem o céu, que fazem parte de uma igreja poderosa, que domina, que está acima dos outros. É um alerta muito importante de André Luiz nessa obra. Porque apesar de Marinho ter sido padre da igreja, nós podemos aplicar essa situação para muitos espíritas que acham que pela intelectualidade, pelo estudo que fizeram sua vida inteira, estão acima dos outros. André Luiz diz então que ficou assombrado e ouviu Alexandre, que explicou: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Então eu falei isso aqui, né? A gente não muda quando morre, continuamos os mesmos. Nos reunimos os mesmos grupos. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Então o chefe deles era o mais inteligente, o mais intelectual, o que detinha mais conhecimento sobre aquela igreja que eles abraçavam. Logo se tornou um líder. É outro risco do excesso de intelectualismo. É arriscado também ser essa referência intelectual, porque muitas vezes nós não desejamos abandonar esse cargo de chefia e permanecemos no erro. Ao invés de reconhecermos que estávamos equivocados, não queremos largar o posto de líder intelectual. E aí permanece por longo tempo naquele cargo ilusório, naquela situação precária no mundo espiritual. Eu fico batendo nessa mesma tecla porque muita gente acha que quando a gente morre, a gente muda de cabeça. A gente vê o mundo espiritual e resolve se arrepender, resolve reconhecer os erros, mas muita gente não reconhece. Isso quando não percebe que morreu. Mas mesmo os que percebem, estão conscientes da desencarnação,
preferem permanecer no erro, numa posição de ociosidade, gerando então essas congregações, essa reunião de espíritos que ficam debatendo teorias inúteis, ficam um bajulando o outro ou disputando poder dentro daquele grupo, perdendo um precioso tempo. Então, os mais inteligentes assumem a chefia desses grupos. Muitos males são praticados por estes infelizes de forma inconsciente. Eles não querem deixar de liderar e aí continuam amealhando mais e mais espíritos rebeldes para o grupo. Por isso é tão difícil para o líder, para o chefe, se arrepender e ser resgatado, porque ele fica tão envolvido no grupo, ele acha realmente que tem poder ali, e ainda que tenha um certo poder, é um poder ridículo, é um poder pequeno, se comparado à sua necessária libertação, se ele entregasse ao arrependimento. Por isso é muito perigoso exercer esses cargos de chefia, porque se você estiver equivocado, demora para perceber, ou então não aceita que está errado e permanece nesses grupos por longo tempo. André Luiz então fica espantado. Como podem entronizar a ignorância a este ponto? Pergunta ele. Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Notem que as perguntas de André Luiz são perguntas inocentes, porque não é difícil a gente enxergar que a pessoa não larga o osso mesmo. Ela já sabe da sua realidade espiritual, ela já sabe que está em erro, mas continuam dedicadas ao mal. Muitos agem assim. Então essas perguntas de André são respondidas por ele mesmo, por nós próprios. Mas Alexandre responde: trata-se de ação maléfica inconsciente. Então eles sequer percebem que estão fazendo mal, porque estão tão envolvidos na intelectualidade daquele grupo, daquela seita, que eles não percebem o mal que fazem para eles próprios e para os outros. André Luiz então insiste: mas por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? Ele insiste então, por que eles não se rendem ao bem, já que se reconhecem afastados da carne, ou seja, desencarnados? Alexandre sorri e complementa: entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Então vejam que Alexandre já traz novo alerta, novo puxão de orelha. Ele vai mostrar para André Luiz que o que ele está vendo lá acontece aqui na Terra. Passaram-se mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos seus sacrifícios, dos seus discípulos, conscientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos que nós todos somos na posse de tesouros evangélicos, e mesmo assim nos dedicamos a guerras santas, exterminando-nos uns aos outros, em nome de Jesus, criando tribunais de exceção da Inquisição, supliciando as pessoas, atormentando pessoas de toda a ordem social, aos milhares, em nome de uma caridade do Cristo. Então vejam que sabedoria de Alexandre. Por que você se espanta tanto, André Luiz, em ver pessoas equivocadas, mesmo sabendo da verdade? Na Terra não é assim? Há quantos milênios nós sabemos da verdade e mesmo assim erramos? E mesmo assim criamos perseguições
assassinamos na Inquisição, nas cruzadas, nas noites de São Bartolomeu, tantas noites de vingança, de assassinato, semelhantes à noite de São Bartolomeu. Então, Alexandre dá uma lição valiosa a André Luiz. Não estou entendendo porque você está espantado. A humanidade conhece a verdade há tantos milênios e continua errando. Por que você acha que o indivíduo, só porque morreu, vai enxergar a verdade e aceitá-la? Tão simples assim. Como você verifica, a ignorância é antiga. E a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Falei isso aqui no estudo hoje inteiro. A mudança de indumentária, ou seja, a morte, não nos modifica o íntimo. O intelectual presunçoso continua presunçoso. Quem tem sede de poder continua com sede de poder. E se ele domina na terra, ele vai querer dominar no plano espiritual, vai criar esses verdadeiros grupos em que eles chefiam, em que eles mandam e desmandam. Não temos céus automáticos, temos realidades. Olha que frase, hein, de Alexandre. Não existem céus automáticos. O que existe é realidades. André Luiz continua assombrado, continua assustado e pergunta: como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? André Luiz está descobrindo que no plano espiritual existem cidades, existem aglomerações de espíritos, existem governos, sistemas organizados no umbral. Sim, existem. Então ele pergunta para Alexandre: como vivem esses espíritos? Eles têm um sistema? Vamos ver a resposta de Alexandre. A maioria aqui é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Alexandre não tem papas na língua, ele responde diretamente. Ele não faz rodeios. Os sistemas das cidades, das vilas, das organizações no umbral são de ordem parasitária. Ou seja, um explora o outro. Um suga a energia do outro. São sistemas em que não há harmonia, em que não há solidariedade. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem, e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Então ele está explicando que muitos espíritos vivem em parasitismo com os encarnados, pesando na nossa economia psíquica aqui na Terra, mas além desse parasitismo com os encarnados, existem também organizações nos umbrais. E em grande número, diz Alexandre ainda. São muitas as organizações no umbral, cidades, vilas, grupos de espíritos inferiores. Em grande número existem essas aglomerações, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Então são cidades mesmo fundadas por seres orgulhosos, rebeldes. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Então a gente aprendeu aqui nos estudos que a única hierarquia que existe no mundo espiritual
é a hierarquia moral. Os espíritos se diferenciam nessa hierarquia pelo avanço moral ou pela inferioridade moral. As colônias, portanto, são chefiadas, são coordenadas por espíritos moralmente elevados. Nos umbrais, portanto, quem domina, quem gerencia, quem chefia são os mais perversos. Então, da mesma forma que nas colônias os mais elevados coordenam e chefiam, nos umbrais os mais perversos são os chefes. Sob nossos olhos aqui, temos apenas uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Então, da mesma forma que existem grupos organizados que não estão desorientados, eles têm consciência que são maus e querem continuar no mal. Eles se organizam, criam seus sistemas próprios, onde reina a maldade e o sofrimento. O grupo de Marinho, porém, Alexandre esclarece que eles são mais desorientados, são mais sofredores do que maus. Eles simplesmente não querem aceitar a sua nova realidade espiritual e o fato de que eles estavam equivocados na Terra. Eles não querem abandonar os seus títulos de sacerdotes da igreja. Então eles são mais rebeldes, sofredores do que maus. A sua organização, portanto, ali são de desorientados. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Então vejam que o conhecimento de Alexandre assusta André Luiz. Porque o que ele estava vendo ali e se espantando não era a maldade. Ele não sabia o que era a maldade. O que ele estava vendo ali era fruto da ignorância, era fruto do desequilíbrio, da desordem mental e não da maldade propriamente dita. Alexandre ainda complementa: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Olha que frase forte, hein? Para quem acha que no mundo espiritual superior é harpinha tocando, são espíritos contemplando o pôr do sol, o nascer do sol. Lógico que tem, mas não é só isso, não é uma vida contemplativa. Existe uma verdadeira guerra mesmo, mas não a guerra como conhecemos aqui, uma guerra espiritual. Uma guerra em que os maus querem dominar e o bem, os bons, freiam a ação do mal. É uma luta do cotidiano deles, que se aplica inclusive aqui, porque nós sentimos também esses combates, esses embates que vivenciamos com as nossas peculiaridades também, já que o mundo espiritual muitas vezes se confunde com o plano físico. André Luiz, então, mais uma vez sente a extensão, a magnitude daquelas explicações e dos serviços necessários para aqueles que são leais servidores do Cristo depois da morte do corpo físico. É por isso que a gente sempre comenta: o trabalho não cessa nunca. Para quem pensa que vai morrer e descansar, se você quer o bem, deseja o bem, você vai trabalhar muito depois da morte. Inclusive já trabalha aqui na Terra. Toda vez que dorme e desdobra-se pelo sono, quem está vinculado ao bem trabalha muito, auxiliando, se doando. Então, quem quer ser servidor do Cristo tem muito trabalho a fazer no plano espiritual. Não precisa sequer esperar a morte, porque age aqui enquanto encarnado e também pelo desdobramento após o sono do corpo físico. André Luiz escutava então a pregação engenhosa de Alexandre com interesse, quando
O novo cooperador, aquele que serviria de intermediário para o contato de Marinho com eles, fez um sinal ligeiro, já que ele estava a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Então ele se manteve à distância do grupo de André Luiz, Alexandre e a mãe de Marinho, para que não levantasse suspeita no grupo dos inferiores, que não enxergavam André Luiz, Alexandre e a mãe de Marinho. Só enxergavam ao colaborador intérprete, né, companheiro ali do grupo para ajudar no resgate de Marinho. Alexandre atende então ao chamado dele e a mãezinha, que já estava aflita, né, a mãe de Marinho estava aflita já. Ele havia localizado Marinho e chamava para iniciar os trabalhos. André Luiz então diz que num recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se Marinho, a pobre entidade, em meditação. Olha que curioso, em meditação. Para quem acha que a meditação automaticamente eleva o indivíduo, para quem se lembra que o chefe deles falava sobre as bem-aventuranças, sobre o céu, mas estava ali num antro de erro, de escuridão. Não adianta ato exterior. Não adianta a pessoa ficar ali na posição de lótus, né, de flor de lótus, que é aquela posição de meditação, se o seu coração está imundo, se seus pensamentos são rasteiros. É um ato exterior. Da mesma forma que o chefe que falava do céu, das bem-aventuranças, trazia todo um discurso poluído pelo orgulho, pela vaidade. Não adianta. Marinho então estava meditando. A mãe dele, carinhosa, se aproximou, fez um carinho na sua fronte. Mas o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, pela influência de almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Olha que frase também, de novo. Marinho está tão mergulhado nas sombras que não sentiu o carinho de sua mãe, sentiu uma vaga alegria no seu coração, da mesma forma que a maioria dos encarnados. Nós, aqui na Terra, não sentimos quando uma mãe desencarnada, uma avó, um parente, um mentor nos abraça. A gente sente uma vaga alegria, a maioria. Porque a gente está distante, a gente não está sintonizado. Marinho, porém, enxergou o novo companheiro, aquele que serviria de intérprete, estabelecendo um diálogo com ele. Saudou, então, e perguntou: "Foi também padre?" "Sim", respondeu Necésio com simpatia. "Pertence aos submissos ou aos lutadores?" Olha só, por essa pergunta de Marinho, a gente consegue verificar como os indivíduos criam teorias, como o homem ainda é atrasado. Notem que eles já criaram dois grupos, os grupos dos submissos e os grupos dos lutadores. Certamente Marinho e seus companheiros eram do grupo dos lutadores, dos padres lutadores. Enquanto Necésio, que é uma pessoa já arrependida, que trabalha no bem, certamente era alocado por Marinho como um padre submisso. Essa divisão demonstra claramente a vaidade deles, o orgulho deles. Eles acham que quem aceita o Evangelho é submisso, enquanto que eles são lutadores. Enquanto que a realidade demonstra o quanto eles estão equivocados. Estão numa região de sofrimento, estão numa região em que tem o seu sistema, mas não conseguem entrar em contato com seus entes queridos,
A própria mãe do Marinho ele não consegue enxergar. Será que é melhor fazer parte dos submissos ou dos lutadores? Marinho então pergunta a Necésio: você foi padre? Mas de qual grupo? Você é dos submissos? Ou você é dos lutadores? Perguntou de forma irônica, dando a entender que por submissos compreendia os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata da revolta e da desesperação. Então, conforme nós comentamos, os lutadores são aqueles que morreram, não encontraram o céu que esperavam e preferiram a revolta, preferiram se manter nesse grupo privilegiado dos ex-sacerdotes, que queriam manter a exclusividade da sua igreja, enquanto que os submissos são os que abraçaram o Evangelho e, ao desencarnarem, não se vincularam a esse grupo de revolta. Finalizamos então mais um estudo, retornaremos ao diálogo de Marinho com Necésio e com Alexandre para verificarmos qual estratégia será utilizada pela espiritualidade para resgatar Marinho. Que sirva de reflexão então o estudo de hoje, para que não caiamos nos mesmos erros desses irmãos equivocados que abraçaram uma ordem religiosa e cometeram abusos criminosos, nas palavras de Alexandre, atrasando assim a sua existência e trazendo uma grande bagagem expiatória que somente começará a ser paga a partir do momento que eles se arrependerem. Sejamos, portanto, parte do grupo que, ironicamente, Marinho chamou de submissos. Submissos ao Evangelho do Cristo, submissos à vontade do Eterno, submissos à necessidade da reforma íntima. Angariando virtudes, vencendo nossas más inclinações, reconhecendo a grandeza do Criador e nos colocando à disposição dele para servir, cumprindo nossos deveres na terra, que é a missão primordial dos encarnados. Cumprir com os nossos deveres na família, na profissão, na amizade e especialmente na caridade. Agradeço então a todos que nos acompanham. Quem tiver dúvidas, colocações, pode colocar nos comentários do vídeo, que eu passarei a ler aqui antes de começar os estudos, as dúvidas, os comentários, para aumentar essa interação, com quem faz parte dos estudos. Então, caso tenha alguma dúvida, uma colocação, um comentário, eu vou passar a ler essas dúvidas e comentários antes de começar os próximos estudos. Peço então à espiritualidade amiga que abençoe a todos nós nessa tarefa de buscarmos o conhecimento da espiritualidade, a fim de nos prepararmos para a vida futura, que é a vida a que todos estamos destinados, sem exceção. O retorno à pátria espiritual, que nos aguarda e que terá o resultado conforme as nossas decisões aqui. Que possamos, portanto, aprender com esses estudos a melhor maneira de concluirmos as nossas tarefas, cumprirmos os nossos deveres e levarmos paz, levarmos alívio ao sofrimento dos que nos cercam. Sejam eles da família, sejam eles colocados em nosso caminho por alguma circunstância que ainda não compreendemos, sejam aqueles que buscamos por meio da prática da caridade cristã. Agradecemos, portanto, aos amigos, aos mentores,
aqueles que guiam nossos caminhos e apontam a trajetória mais certa de alcançarmos a felicidade. Que esses irmãos possam continuar a nos abençoar, a cumprir também as suas tarefas de mentoria, de esclarecimento, de auxílio, e que nós estejamos sintonizados com eles para recebermos essas bênçãos. Lembremos-nos de que depende apenas de nós sintonizar com essa energia santificante para ouvirmos os seus conselhos e que devemos sempre filtrar as mensagens recebidas para identificarmos se esses amigos são realmente amigos, mentores, espíritos de luz ou, eventualmente, algum irmão que pretenda nos enganar com alguma colocação falsa, com alguma bajulação ou com alguma informação que revele a sua inferioridade. Estejamos sempre prudentes para ouvir somente os verdadeiros mentores e não aqueles que se passam por orientadores para lá na frente nos fazer cair no erro. A melhor fórmula é analisar o pensamento que nos chega, a colocação, a inspiração, conforme o Evangelho do Cristo. Se a mensagem é edificante, se a mensagem não é absurda ou não nos leva ao aumento do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, é sinal que essa mensagem procede de uma alma elevada e que quer o nosso bem. Saibamos, portanto, ouvi-los e que a cada dia pratiquemos o que aprendemos nas nossas vidas, junto aos familiares e junto daqueles que precisam da nossa conduta no bem para receber também essas bênçãos e essas claridades divinas. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre, e que Maria Santíssima, com toda a sua falange dos servos de Maria, possam nos abençoar e resgatar todos aqueles que estão subjugados pelo erro, pelas paixões e pelos prazeres momentâneos, passageiros e vazios do mundo. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.